Vamos então ver um pouquinho do que foi o clássico, um pouquinho não, os melhores momentos do clássico entre Palmeiras e São Paulo em Araraquara. Choque rei em Araraquara, torcida única alviverde e um primeiro tempo com o São Paulo de Fernando Diniz tendo mais iniciativa, principalmente nos chutes de fora da área. Mas foi o Palmeiras de Lucha que ficou mais perto de abrir o placar. Aos 17 minutos, após o passe açucarado de Lucas Lima, Dudu parou na grande defesa de Thiago Volpi. E de fora da área, Ramírez tirou com categoria do goleiro São Paulino, mas a bola dessa vez explodiu na trave. Depois do intervalo, boas oportunidades seguiram aparecendo. Dani Alves que o diga. Sozinho, após o lançamento de Volpi, ele perdeu. Luiz Adriano de cabeça parou no travessão. E Vitor Luiz, na sequência do lance, exigiu outra boa defesa de Volpi. O São Paulo seguiu tentando, ameaçando o gol de Everton, mas acabou baixando o ritmo no fim. William teve a última grande chance da partida, mas a bola acabou indo para fora. O primeiro clássico paulista do ano termina sem gols. 0-0 para Palmeiras e São Paulo, aqui na Fonte Luminosa, em Araraquara. Resultado justo para Fernando Diniz e nem tanto para Vanderlei Luxemburgo. Ficou ruim para nós. Eu acho que nós fomos muito mais contundentes, nós estivemos muito mais próximos da vitória do que o São Paulo, né? Não estou desmerecendo o São Paulo, estou analisando o que eu vi no jogo. Nós tivemos possibilidade de fazer o gol, né? Se você pegar os 15 minutos após a chamada técnica lá, se você pegar aquilo ali, o Palmeiras teve o domínio total de jogo, virando a bola para a esquerda, para a direita, chegando por um lado, chegando pelo outro, sem deixar o São Paulo escapulir, entendeu? Sair numa jogada escapulir. Então acho que é ruim, tanto para o São Paulo como para nós, um clássico assim, tão próximo, né? A gente teve um volume a maior parte do tempo, mais com a posse, com um chute mais de fora da área, com alguns bons cruzamentos, mas não tivemos chances muito claras. No segundo tempo tivemos uma chance a mais clara do jogo, na minha opinião, com o Daniel. E o Palmeiras, em lances mais esporádicos, conseguiu chegar com um pouco mais de verticalidade. Fábio, você viu o jogo? Eu vi um pouco do jogo. E o que você pode não dizer? Não vi com um olhar clínico, né, para comentar, mas aí com as crianças assim em casa eu acabei assistindo. Assim, são dois pensamentos diferentes de futebol, né, que foram colocados aí pelos treinadores. O Diniz gosta de ficar com a posse de bola, então assim, o Palmeiras criou muito mais chances do que o São Paulo, né, o Palmeiras tentou, né, jogar um pouco mais de velocidade, assim, né, que o Vanderlei colocou aí é o correto, criou mais chances, teve mais possibilidades de vencer o jogo, e o São Paulo teve a posse e teve a chance, né, nos pés do Daniel ali, né, pela qualidade que o Dani Alves tem para fazer o gol, acabou desperdiçando aí talvez a melhor chance. Mas eu acho que é um início de trabalho ainda, né? Os times vêm de uma pré-temporada, então você vai perceber uma evolução dessas equipes aí no decorrer do campeonato. O Vanderlei no finalzinho ele fala isso, né? Foi uma pena que o campeonato, que é um clássico, logo agora. Ele quis dizer assim, poderia ser um pouco mais para frente, com as equipes mais bem preparadas, mais bem condicionadas. Estava muito calor, então assim, você vem de uma pré-temporada, né, uma temperatura muito alta, você acaba tirando um pouco do nível de jogo. Mas são duas equipes que prometem para o seu torcedor aí boas atuações, né? Tem grandes jogadores, acho que o São Paulo precisa condicionar seus atletas, né? Ano passado a gente viu isso também. O São Paulo sofreu muito com lesão, com jogadores mal condicionados fisicamente, então que tenha esse tempo aí, esse processo, porque são atletas que vão conseguir trazer bons resultados para o São Paulo. E o Palmeiras é um novo trabalho com o Vanderlei, né? O Vanderlei mexeu um pouco, colocou o Verón, colocou o Gabriel Menino para jogar também. Então está dando oportunidade para os garotos. Tem jogadores experientes também para Ramírez e Felipe Melo agora numa nova função de zaga. Enfim, eu acho que se fosse mais para frente esse jogo, a gente teria uma atuação bem melhor das duas equipes. E o empate, Flávio, até que, embora eu tinha expectativa de gols pela filosofia dos dois times. Tá? O Fernando com aquela coisa, né? Toca bem a bola, até posse de bola, mas finaliza pouco. Menos. Ainda assim é um São Paulo agradável. Finaliza, mas não consegue entrar na área. Não consegue entrar na área. O Luxemburgo, a gente conhece bem o trabalho dele, a maneira a filosofia que ele vai implementar no Palmeiras, só que é muito cedo.
E o empate, eu acho que, apesar de 0-0... Bom para todo mundo. Você imagina o barulho se já perde logo de cara. Bom para todo mundo. As duas equipes agora... O jogo de hoje à tarde foi uma beleza. A Ana falou pro árbitro, foi bom. O São Paulo foi bom, Flávio, e o campo também, né? Ressaltar que Copa São Paulo lá direto, o campo tava ruim também. Parecia essa bola, parecia um sapo, né? E você imagina o barulho. Perde o São Paulo. O Fernando Diniz. Não, aquela coisa, pode bola, finaliza, perde o jogo. O Luxemburgo. Tá ultrapassado, já perdeu o primeiro clássico. Então é uma conversa que a gente já conhece. Nossos telespectadores aqui falaram, jogo horroroso. Aí é justamente isso. Pra gente estar assistindo, mas pros caras, todo mundo bom. Os técnicos jogam pra frente, terminou 0-0. É o Diego que fala aqui. E, ó, galera de Ananindeua, no Pará, também ligadinha aqui no Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda. Faz seu comentário aqui. Mas eu acho que os times jogaram com medo. Ficaram com medo. Ninguém queria perder esse jogo aí. Tem isso também, em cima até do que o Celso está falando. Em cima do Celso está falando. Os times entraram com receio, com medo. Não vamos perder esse jogo, se perder logo de cara, complica. Então, não até os caras que chegou na cara do gol, Chico, falou, vamos perder o gol para não complicar para ninguém. Olha, o Daniel Alves, pelo amor de Deus, perdeu um gol que era fácil. O Daniel falou, não vou fazer para não complicar para ninguém. Mas sabe quem me surpreendeu hoje? O Ramires. O Ramires estava devendo. Legal, ótimo. Estava devendo, todo mundo desconfiado também. Foi para a China, não acabou como jogador. Hoje já está mostrando que ele pode ser o cara ali. Eu achei que o Daniel está acertando o posicionamento dele. O Fernando está acertando, jogando um pouco mais aqui atrás. As bolas metidas pelo Volpi, já no jogo do Água Santa, Ana já fez hoje de novo. Sim, inclusive hoje em 3 situações. Em uma delas, o jogador ficou frente a frente com o goleiro. E o que faz com que o árbitro também estude a forma com que joga as equipes. Então, se eu tenho um goleiro que faz um passe direto longo, se eu estou numa situação do meio de campo, vira um contra-ataque vertical, eu preciso acelerar ao máximo para não ser surpreendido. E se vocês pararem o vídeo no momento que ele faz o passe, o Klaus está saindo, porque a equipe está saindo, né? Está se recompondo. E no momento que vem um passe longo, ele vai e se aproxima, porque... Uma vez que o jogador estava em posição legal, porque a gente tem uma situação de impedimento ou não, a Neuza permite com que esse jogador siga, a gente está falando aí do Daniel Alves, e no momento seguinte você vê que o Klaus, ele reage e fala assim, opa, pode ter uma dividida com o goleiro, um possível pênalti, mas aí o Daniel chuta e... Eu torci muito para a Bolívar também, viu, Flávio? Então interfere sim. Não é mesmo, pela situação do... Claro. De final de ano aí, tudo, tava torcendo e fez uma grande partida também. Posso falar uma coisa pra vocês? Vocês me conhecem, sabe como é que eu sou? Eu não sosseguei enquanto eu não vi o final do jogo, pra ver se ele ia trocar a camisa. Não trocou. Porque ele já tava atrás. Todo mundo trocou, ele não foi nada. Mas, pelo amor de Deus. E esse lance é legal também, né? Só para ressaltar, porque assim, a gente acompanha o Fernando e você imagina assim, né? Saindo com a bola tocada curta, né? Então assim, o time do Fernando Diniz vai sair tocando do zagueiro pro lateral, pro goleiro, e aí você até acaba surpreendendo o adversário, né? Quando você imagina que o Volpi vai dar um passe curto, né? Para sair jogando, ele consegue achar um passe pro Daniel em condições de gol, né? Então assim, uma ligação direta que funciona. Então, pra você, Fábio? Não estava. Não estava, né, Ana? Não estava. O jogo é uma jogada dificílima para o assistente, porque é exatamente isso. Como é um passe longo, se a gente coloca para analisar, o momento que o jogador recebe essa bola, você vê ele sozinho na frente. Então é natural com que todos entendam que esse jogador está em impedimento, mas não porque tem um jogador aqui na esquerda dando condição. E como eu disse, para o árbitro também esperava que o goleiro fosse sair tocando. Sim. Então ele sai para se recompor, para receber. Quando ele se dá conta que é um passe longo, ele tem que buscar o melhor posicionamento para ver uma dividida. Olha lá, aqui o jogador na esquerda está dando condição. Tá nem na linha, tá atrás da linha. Quando a gente jogava. E eu acho que o maior partido da sua foi aquele Corinthians São Paulo, né? Lembra? Foi um grande jogo. De 2002? Foi em 2003 a final, né? 2003, a final do Paulista. Foi, que você fez inclusive um belo passe, o Liedson. E todo mundo achando que estava impedido, todo mundo. Porque apareceu sozinho. Ali foi assim, a sua maior partida em termos de destaque, assim, para bombar pro foi a minha primeira grande partida, foi aquela. Aquela final, né? E aquela jogada sua com o Liedson me consagraram, porque é exatamente o que está acontecendo aí. Você vê o jogador sozinho, na frente, todos entendem que esse jogador está impedido e naquele momento o jogador estava atrás da linha da bola, na verdade. Ele estava à frente da linha de defesa, porém na linha da bola e saiu o gol e ali... mas eu me consagrei com ele. Ele inclusive me beijou antes. Nem tem história essa figura. Amigo de longa data. Você foi um auxiliar espetacular. Eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu me lembro de um gol do Tevez,
O gol do Tevez. Esse foi Palmeiras e Corinthians. Depois, Chicão, depois isso aí. Olha, barbaridade. Foi um golaço, Chico. Foi um golaço, mereceu a placa. Marcou falta antes. Aquele lance, acho que vale a pena, porque quem está assistindo aí, os corintianos e o palmeirense, tem histórias. Você vê como a gente guarda histórias, né? Foi a primeira vez do rádio comunicador, né, no Brasil. Exatamente. Não existia o ponto, né, que nós utilizamos na TV, mas falando de futebol não existia. Essa partida foi em 2006, foi um clássico, Corinthians e Palmeiras. Foi a primeira vez que nós usamos o ponto eletrônico. E o que ocorreu ali? Uma jogada, que inclusive era o jogador que estava no Atlético, o defensor, não me recordo o nome agora. Vai para uma disputa, o Tevez faz uma carga. Carguinha. Que eu, no meu entendimento, segue a jogada, tanto que a jogada segue, ele faz um drible depois na esquerda, cruza e faz um golaço. Só que o outro assistente, que estava do lado contrário ao meu, informa ao árbitro que havia uma falta prévia. E o que a minha função? Eu corri para o gol. Vejo o Palmeiras reclamar. Converso com o treinador, que na época era o Leão. Falei, Leão, por favor, controla a equipe, porque se de fato houve infração, vai ser feita a correção. Senão, o gol será validado. E aí vamos, e de fato a informação vem, o árbitro era o Kleber Hélio Tabadi na época, decide anular o gol. E eu falei para ele, o que você decidiu, eu tô com você. Como assistente, a gente tem que passar as informações. E ele decidiu, anulou o gol e ficou na minha conta. Até hoje. Ô, Ana, você sabe que os corintianos acham que fui eu, mas não foi. Nesse dia, você entrou por telefone aqui na mesa e nós discutimos, quebrou o maior pau. Foi. Eu falei assim, esse negócio de errado comunicador, eu não quero saber dessa porcaria. Você fala, isso vai ser bom. E é importante, porque hoje funciona. Só que a gente era o rádio comunicador da pré-história, né? A gente tinha que apertar Não, fazia barulho, tinha que apertar para poder falar, como se fosse... Com torcida gritando. Hoje já não, hoje você coloca o rádio aqui, não tem mais que tocar em nada, você consegue falar em tempo real, é uma outra era... Mas tudo começou ali em 2006, Corinthians e Palmeiras, Morumbi o jogo. Eu sempre gostei do trabalho da Ana. Eu achei, nunca vi uma auxiliar igual ela. Impressionante, a intuição, uma coisa espetacular, né? Até aquela coisa daquele preconceito, você fala, nossa, essa menina ela enxerga muito. Mas nesse dia a gente teve um bate-boca por causa do raio do rádio. Então, ficou na minha conta, mas olha, eu já expliquei mas isso você vezes, assumiu, você segurou a bronca. Você falou isso depois. Você segurou a bronca. Sim, porque durante o jogo, Flávio, acho que é uma coisa importante as pessoas saberem dos bastidores, somos uma equipe. E aqui está o Vampeta, está o Fábio jogando como equipe. Equipes cometem erros e acertos. Claro. E você está ali para defender a sua equipe. No momento que você passa a informação para o seu árbitro, olha, parece que nós recebemos uma informação do segundo que de fato há a falta. E ele decide, então eu vou decidir pela falta. Somos equipe, você tem que abraçar a equipe. Claro. E naquele momento que eu falei para ele, você vai decidir o que você decidiu, eu tô com você. Ô Flávio... E seria natural as pessoas acharem que fui eu, porque eu fui a pessoa que tem o contato com ele, porque o meu rádio estava funcionando e o rádio dele não estava. Então eu me senti na obrigação também de passar como VAR. Você tem que passar a informação, você convida o árbitro para ver a imagem. Quem vai decidir é o árbitro. E naquele momento a gente não tinha o VAR, mas tinha um rádio comunicador. E eu me senti na obrigação de passar a informação para ele. A decisão final foi dele, mas todos entenderam que eu que tinha anulado. Aí, Chico, e ficou na minha conta, tá bom, faz parte da minha história. Eu já desculpei. Hoje a gente ainda tem o VAR para ajudar, tal. A minha tolerância com o posicionamento da arbitragem se tornou ainda maior. Depois teve um curso na CESP de arbitragem, então eles submeteram os mesmos testes que os árbitros Você viu um pouco da dificuldade, né, Celso? Poxa vida, na hora que você tem que marcar uma falta e um impedimento, você vê um monte de gente correndo ao mesmo tempo, tem que ver a hora que parte a bola, quem saiu na frente, aquele embaralhado. Eu ia errar umas 50 vezes. Não, e não só isso, porque a regra do impedimento, ela avançou muito. Antigamente a gente trabalhava somente com toque na bola, se o jogador participava ou não ativamente, se ele jogava a bola. Hoje tem a questão da interferência, o jogador que está em posição de impedimento, que bloqueia, que bloqueia, ele não participa diretamente na jogada, mas ele bloqueia um defensor que poderia jogar ou interfere na ação do goleiro.
Ou seja, a regra mudou muito, evoluiu para favorecer, né, pro E aquela pro fração de segundo para definir. Mas pro Professora assistente não é Ana, fácil. e este lance aqui lá. do Dudu? Foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos ver agora, que a torcida do Palmeiras reclamou pra caramba. E é um lance chato, hein? Não foi nada. Não foi? Vamos ver. De novo aí, ó. Olha aí, o jogador já tá caindo sozinho. Já tá desequilibrado. Eu tô com o Vampeta e com o Fábio aqui, pode falar se Já eu tô tá equivocado. desequilibrado mesmo, Ele já tá vai ser desequilibrado, derrubado. ele caiu sozinho, não há nem Mas o contato. Vinte não colocou o pé atrás dele? Não, você vê que no movimento, assim, a gente poderia dizer, seria penal se ele tivesse feito um calço, o que Olha. não ocorre. Ó, quer ver, Olha ó? aí. Ó. O jogador Já perde vem o controle da bola, ó, desequilibrado. nesse momento. Ó, parou, Ele perdeu. já estava caindo, entendeu? Ele já estava caindo. Aí depois ele pôs o pé, o Vinte. E até querendo cair, Ronaldo, né? sim. Pra ver se cava um pênalti. Na verdade, é uma fração de segundo anterior. O Klaus muito bem posicionado nessa jogada. Se você vê o movimento do Klaus, ele claramente vê e já informa o jogador, ó, ele está aí de frente para a jogada, consegue fazer a leitura que de fato o jogador cai e permite que o jogo siga. Alguém discorda? Eu tô vindo aqui. Não, sim, são pontos de vista. Eu assim. Aí, Eu vi, ó, parou. Isso não é cálcio. Ele parou a jogada. O cálcio poderia ser nesse segundo momento, mas nesse segundo momento o jogador já está em queda. Se ele já está em queda, não há infração. Não justifica, não é infração. Isso. Parece que o Juan Fran, ele faz ele pisa, né, faz Ele o para, apoio, isso. e o Dudu sente a perna Sente que ele vem do Juan e se Fran, aí projeta. ele Olha lá, tem o contato, o encosto, Olha lá, mas aí parou, o Dudu se... parou. Agora, Esse é o momento. É isso, ó. ele pisa, aí, mas pênalti. Pisou, não há infração. Esse momento, o Dudu, sabendo que o jogador está ali, e aí O a atacante vai fazer isso e na aí a área arte sempre. do jogador também, sabendo que o jogador está ali, tem um contato normal de jogo. Simulação pro Dudu tinha que ser expulso, não? Não. Nem simulação e nem penal. Fazer o que o Klaus fez perfeitamente, Vendo permitir que o jogo siga. Vendo o jogo na hora, eu tive a sensação de. Mas e agora com os pênalti. argumentos, Celso? Mas tá Parou, falando, agora esse pra momento, trás. parou. Se eu fosse o árbitro do VAR, você dá uma olhada. Dá uma olhada lá. Fábio, Eu tô em dúvida. Esse tipo de coisa, às vezes o zagueiro fica tão bravo que ele vai pra cima do cara, né? Então, com relação ao Dudu, né? Mas é que aí eu acho que tem assim, não é um contato de falta, né? Não, é um mas eu contato acho que normal de assim, o jogo. Juan Fran, ele pisa, né? Ele faz o pé de apoio ali e Aí, o Dudu esse sente momento. o contato e tenta arrumar o pênalti. Então, assim, é lance para deixar seguir mesmo, né? Porque Ó, tem aí, tem tá vendo? Não há simulações infração aí, de ó. Esse é o atacantes momento. que são bem piores do que essa, né? Aí irritam a gente, realmente. Mas aí tem eu acho que é um contato normal, né? Eu acho que também não é para penalidade e nem para o Juan Fran ficar bravo com o Dudu, enfim. Qual Eu foi o acho cara que mais chato que você marcou que ficava toda Ah, hora? Flávio, eu marquei uns caras chatos, assim. Quem, por exemplo? Assim, eu tenho muito orgulho dos chatos que eu marquei. Claro. Né? Que foram grandes eu marquei, jogadores, assim, né? o chato assim, o Edmundo era um cara chato no Brasil, né? O Edmundo era um cara chato para marcar, porque além da qualidade que ele tinha, ele queria o contato físico também com o zagueiro toda hora, provocação, enfim. E aí tem o chato de bola, né? Que o Romário, né? A gente teve algumas atuações contra o Romário e era o chato de não deixar você respirar, né, meu? Assim, um descuido que você desse, o cara empurrava a bola para dentro. Então, o Dagoberto na época do São Paulo também, né? No Flamengo a gente tinha alguns problemas de jogo, porque também era um cara que gostava dessa provocação com os zagueiros. Assim, mas são caras que eu respeito muito. E no exterior, você lembra de alguém? No exterior? Eu joguei com uns caras bons, tipo, no exterior, assim. Eu peguei o Milan, né? Joguei a Champions no Milan na época de Shevchenko, enfim, Vieri, Kaká. Eu joguei contra o Manchester United, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Então, assim, na Turquia também, né? Eu joguei, o Ribéry foi contratado pelo Galatasaray, que jogou no Bayern de Munique. Então, eu tive bons enfrentamentos. Você marcou assim, o na Cristiano posição. Ronaldo? Jogamos contra. Como é que foi? Então, a gente jogou, o Cristiano, a gente fez 2 jogos na Champions. O jogo fora de casa, que foi em Manchester, ele não jogou. O treinador optou, ele estava também, né, não era o Cristiano de agora, era um Cristiano, mas não era o que a gente está acostumado. Era uma promessa. E ele não joga o primeiro jogo, joga o segundo na Turquia. E na Turquia a gente ganha de 3-0 com ele atuando o tempo todo, assim. Mas era um outro jogador, Flávio. Ele era um jogador que se preocupava muito com o drible para trás, ele não tinha essa profundidade, né? Ele evoluiu muito com relação a isso. É um cara que agora, né, de tempos para cá, é um cara que mira o gol, né? O objetivo dele era o gol. E na nossa época não, ele estava em formação ainda, então procurava muito drible para trás, o pisar na bola, então dava tempo de você, sabe, se posicionar novamente para fazer a marcação. Mas foi um confronto bacana, assim, contra ele, contra o Rooney, né, Van Nistelrooy, era um ataque poderosíssimo, assim, bem legal de ser jogado.